Então, esse é um exemplo claro de como a evolução tecnológica ela beneficia a construção civil, não só na informação, não só na assertividade, mas também até na questão da produção humana, né? De você não conter erros, por exemplo. Então, ajuda muito, porém, tem um desafio e uma necessidade, por exemplo, dos operadores aprenderem a utilizar essa nova tecnologia. É mais uma evolução. Lembrando que a tecnologia é sempre um meio para esse para o ambiente que nós vivemos da construção civil. Olá, pessoal. Prazer conhecê-los todos aqui que estão escutando esse podcast. Meu nome é Júlio, eu sou arquiteto e urbanista e eu vou contar aqui, vou bater um papo, na verdade, com vocês, falando um pouquinho sobre tecnologia, inovação, arquitetura, engenharia e construção civil. Bora lá. Então, primeiro, quem que é o Júlio? Eu me formei em 2014 em arquitetura e urbanismo, só que a minha trajetória na construção civil ela se inicia ali em 2010. Eu trabalhei como cadista, o famoso copista, em uma empresa que fazia avaliação de patrimônio. Fiquei lá durante quase um ano aproximadamente e fui trabalhar depois em uma empresa de projetos, que é muito conhecida inclusive por outros usos na engenharia, que seria a Falcão Bauer. Lá eu tive uma grande oportunidade de aplicar os conhecimentos, não na área da arquitetura somente, mas também a gente tinha uma equipe multidisciplinar. Então eu trabalhei com projetos de arquitetura, urbanismo, paisagismo, e aí nas baias ao lado eu tive a oportunidade de trabalhar com drenagem, tive a oportunidade de trabalhar com infraestrutura urbana, com rodovias, obra de arte, entre outros. Então foi muito interessante essa passagem ali na Falcão, porque eu pude aplicar muitos conhecimentos. Na época a gente utilizava a metodologia Civil 3D e CAD, e um pouco de SketchUp naquela, vamos dizer assim, naquela trajetória. Depois de passar um tempo ali, eu fui trabalhar numa escola de softwares. Nessa escola eu fiquei durante 2 anos, tive a oportunidade de explorar diversas ferramentas, eu ministrava treinamentos, então eu pude aprender lá Revit, aprender ArchiCAD, aprender Vectorworks, SketchUp, entre muitas ferramentas, e dali também eu paro de usar a metodologia CAD, a partir de 2012 aproximadamente. Então, a partir de 2012, eu comento para todos, hoje eu só trabalho em BIM desde 2012 e ensino inclusive os escritórios a migrarem para o BIM, porque é uma oportunidade única que você tem de produzir mais, enfim, trabalhar com maior rapidez, velocidade e qualidade. E aí eu fico 2 anos nessa empresa, de 2012 até aproximadamente 2014. 2014 eu vou para uma empresa de arquitetura, aí eu tive a oportunidade e urbanismo de trabalhar com projetos de infra, que nós chamamos, estádio de futebol, museu, metrô, hospital, entre diversas escalas, e claro que o BIM ali seria muito bem visto. Então eu saio dessa escola, vou trabalhar nesse escritório de arquitetura, onde eu fico ali durante 4 anos, que eu era estagiário, depois eu virei arquiteto, depois virei BIM manager até sócio do escritório na época. Nessa ocasião eu tive a oportunidade de participar com muitas obras, inclusive fora do Brasil, e também poder explorar as ferramentas no bom sentido, tanto o ArchiCAD quanto o Revit, lá nesse escritório eles utilizavam o Autodesk, e eu acabei fazendo a transição também para o ArchiCAD, essa implantação. E foi interessante, porque a gente pôde aplicar muitas ferramentas e tecnologias para a criação de projetos. E depois de um tempo eu vou trabalhar de 2014 ali, aproximadamente até 2018, 2018 até o finalzinho de 2019, eu vou trabalhar numa construtora, nessa construtora com foco em aplicação de BIM para orçamentos, planejamento e projetos arquitetônicos. Então a gente hoje, pegando a trajetória desses longos aí, mais de 8 anos dentro de arquitetura, eu pude aplicar desde os conceitos de escola, aplicação em empresas de projeto e depois numa construtora. Aí surge a SPBIM, que é a minha empresa. Então a empresa já em paralelo já funcionava, porque eu era consultor BIM de alguns escritórios e acaba sendo uma boa oportunidade para o mercado, porque todos têm a necessidade de fazer a implantação e da migração do BIM. Então, a SPBIM ela surge ali com o intuito de implantação de BIM, fazer coordenação e compatibilização, ajudar as empresas a usar a tecnologia na construção civil. Basicamente, foi assim que nós surgimos, porque esse know-how
que eu obtive nesses anos, fora as especializações. Eu hoje também ministro cursos em universidades, nas pós-graduações, tanto usando a inteligência artificial, para arquitetos e engenheiros, como ensino de ferramentas, laser scanner. A gente trabalha muito na SPBIM também, nós temos os nossos lasers, nós trabalhamos muito com S-Built assistido, ali junto com a obra acompanhamento para fazer coordenação e compatibilização. Ou seja, nós utilizamos muito tecnologia para ajudar as empresas a chegarem no próximo nível. Então, ali é um pouquinho contando a minha carreira, a minha trajetória. Hoje são mais de 160 empresas impactadas pelos nossos serviços. E também é bem interessante contar um pouquinho essa história, porque a SPBIM de manhã é um escritório de arquitetura e engenharia e de noite ela se torna uma escola. Então nós temos uma oportunidade também de ministrar treinamentos para o mercado, pessoas físicas poderem se aprimorar, aprender ali Revit, ArchiCAD, SketchUp, todas as ferramentas do BIM também de orçamento, planejamento, compatibilização. São muitos cursos hoje que a gente disponibiliza e, claro, que muitos focados 100% na prática no mercado de trabalho. A gente gosta de falar que é um curso de arquitetos e engenheiros feito para arquitetos e engenheiros. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória aqui inicial e contando minha carreira para vocês. Tendo em vista os atuais desafios de produtividade e eficiência na construção civil, como você vê o uso de novas tecnologias da indústria 4.0 no Brasil? Vamos lá. As novas tecnologias com relação à industrialização 4.0, a indústria 4.0, ela vem hoje derrubando e quebrando muitas objeções. Por exemplo, quando a gente fala de laser scanner, usar um laser para uma obra, que vem ser a evolução da topografia do acompanhamento de uma obra, desde condições existentes até questões de as-built, de fato, tridimensional, é, é notável que você tem muito mais produção. Enquanto a pessoa está ali, por exemplo, no canteiro, com uma estação total, até mesmo uma estação robótica, ele está coletando pontos individualmente. Quando a gente vai, por exemplo, para um laser scanner, que você tem um escaneamento espacial, aproximadamente de 250 mil pontos por segundo, é claro que a qualidade, a produtividade, ela se eleva muito. Então, esse é um exemplo claro de como a evolução tecnológica ela beneficia a construção civil, não só na informação, não só na assertividade, mas também até na questão da produção humana, né? De você não conter erros, por exemplo. Então, ajuda muito, porém, tem um desafio e uma necessidade, por exemplo, dos operadores aprenderem a utilizar essa nova tecnologia. É mais uma evolução. Lembrando que a tecnologia é sempre um meio para o ambiente que nós vivemos da construção civil. No caso do BIM, por exemplo, que também faz o uso do S-Built, o Laser Scanner, estou dando um exemplo. Por exemplo, aqui a gente tem uma sinergia na SPBIM com diversas ferramentas atreladas ao universo da construção civil. E eu preciso, como um consultor de tecnologia, entender como funcionam essas conexões entre essas tecnologias e quais benefícios elas vão trazer para a construção civil. Entre elas, o principal sempre é qualidade, produtividade, que tem a ver com velocidade, e também não só assertividade. Quando eu digo assertividade, está no termo de deduzir o certo do errado, que é a parte bem importante para nós. Então, principalmente quando se fala em engenharia, que a questão de precisão é muito importante. Então, no caso do BIM, quando a gente traz ferramentas para, desde modelagem, para fazer compatibilização, oportunidades, hoje junto com inteligência artificial, entre outros, vem sido, não existe uma barreira tão grande como era alguns anos atrás. Está mais difundido isso. Até porque existe um papel também público, hoje, de incentivo do uso do BIM. A tecnologia também está mais acessível financeiramente falando. Então, eu diria que barreiras estão sendo quebradas justamente porque nós estamos no momento certo quando se fala em construção civil, tecnologia. E hoje também, com a, vamos dizer assim, popularidade do BIM e também das informações, hoje é muito fácil você achar tecnologia, achar conteúdos, biblioteca, fóruns, etc. Então a gente está conseguindo aos poucos sempre, diria, penetrar mais nesse mundo da construção civil e quem vai se beneficiar muito é principalmente a indústria 4.0. Quais são os principais desafios das construtoras brasileiras ao implementarem essas novas tecnologias? Podemos dizer que um dos grandes desafios da indústria 4.0, quando nós falamos de BIM, inovação e tecnologia, tem algumas complexidades envolvidas, entre elas o fator humano. Eu diria que é maior complexidade, porque a tecnologia você consegue aplicar. Muitas vezes, até uma das facilidades do nosso trabalho justamente está o vínculo entre fazer o processo, tecnologia e pessoas.
Aí surgem os procedimentos que são aplicados por pessoas que usam tecnologias e que seguem os processos. Então, eu diria que um dos grandes desafios da construção civil, a gente tem diversos, né? Mas um dos grandes desafios é justamente criar esse processo com procedimentos para que as pessoas consigam aplicar de maneira eficiente essa tecnologia. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você quer aprender uma ferramenta, uma coisa é você aprender o Revit ou uma ferramenta, o Civil 3D, o InfraWorks, essas ferramentas de BIM. Outra coisa é entender a metodologia construtiva da empresa, como ela constrói, para quem que ela constrói, como é utilizado esses modelos, os projetos em campo. Então não adianta nada você fazer um projeto, uma modelagem em campo, não é utilizada essa informação. E terceiro, também como que é criada essas instruções de trabalho, o processo entre juntar a forma de fazer a construção, aí eu estou falando realmente física ali, a construção civil, como é feita a execução, e a forma que eu faço a modelagem BIM disso, porque o BIM, se eu pegar a palavra B do BIM, que é building, é construção. Aí eu tenho que colocar I de information, M de modeling, que é modelagem. Então eu modelo com informação para construção, é assim que eu determino aqui, pelo menos na SPBIM. Então, um dos grandes desafios que a construção civil possui é justamente criar esse procedimento, essa uniformidade, e aí com isso surgem outros desafios paralelos. Por exemplo, como vai ser feita essa aferição? Como vai ser feita essa auditoria? Como saber se está correto o que está sendo executado? Aí entra o papel dos consultores e também dos especialistas, né, que a gente diz. Então, é muito importante que, ao trabalhar com BIM nessa indústria 4.0, que tem muitas oportunidades, é também entender a necessidade de se aprimorar, de fazer novos treinamentos, especializações, mas todo o conhecimento e bagagem que você obteve nesses anos na construção civil cai como uma luva quando se fala em BIM, tá bom? Porque o BIM ele precisa de toda essa tecnologia, precisa de todo esse processo e o mais importante, precisa de experiência aplicada. Então eu diria que existe muita oportunidade sim, mas é preciso ligar os pontos. Por exemplo, eu não posso fazer BIM somente para um departamento. Eu pode nascer para um departamento. Para engenharia civil, para arquitetura, posso fazer focado em projetos, mas eu tenho que ter um roadmap, um caminho, um ciclo de início ao fim para atender todos os envolvidos, para eu saber se também a tecnologia escolhida ela vai atender todos esses interesses, né? Então é muito importante submeter tudo isso à cadeia da construção civil, mas de uma forma que tenha processo, que tenha procedimentos para que se chegue naquele objetivo. Eu diria que esse é o maior desafio. Quais são as principais estratégias recomendadas pela SP BIM para implantar a metodologia BIM nas empresas? Sobre a implantação do BIM, como que nós temos orientado com relação a experiências em construtoras aqui na SPBIM? Bom, primeiramente nós sempre orientamos o cliente a passar por ele tem que ter um ciclo e um procedimento, uma metodologia. Porque se ele vai na tentativa e erro, ele pode demorar muitos anos, né? Um dado que saiu recente, por exemplo, do BIM Fórum é que 2 a cada 3 empresas que tentam, por conta, implantar BIM, não tem tido sucesso. Então é muito importante, quando a gente traz 66% não consegue implantar BIM por conta, se diz também quão complexo é quando a gente fala sobre implantação de BIM. Porque não envolve somente um departamento, envolve diversos departamentos, desde compra, projetos, lançamento, a parte de arquitetura e engenharia, que é a parte que faz compatibilização. Enfim, tem uma complexidade muito elevada quando se fala em uma construtora, por exemplo. E aí, como que se dá essa metodologia? Muitas vezes a gente faz um check-up inicial, entende como que está a situação atual da empresa, as pessoas, as tecnologias, os processos. Nessa análise, nós chegamos no detalhe, porque nós entendemos quais ferramentas tem disponíveis, nós analisamos como que é utilizado os projetos, contratados projetos internamente. Com base nisso, nós também analisamos como é feito hoje esses projetos, seja em CAD ou em BIM, qual é o nível de qualidade. Nós fazemos uma auditoria desses modelos para entender o nível de qualidade desses modelos. Em contrapartida, nós alinhamos com os desejos, objetivos e sonhos da empresa. A partir daí, se dá o início do que nós chamamos de turn BIM, que é a virada de chave. Então, a partir desse check-up. Esse check-up hoje pode demorar em torno de 1 a 3 meses, dependendo do tamanho da empresa. Na sequência disso, nós fazemos a análise, dessa análise do check-up, nós fazemos
o processo de implantação BIM. Até eu gosto de trocar o termo, muita gente fala implementação. Eu falo implantação quando é a primeira vez que surge dentro da empresa e implementação quando é uma melhoria contínua. Então, no caso de implantações, é um pouco diferente de implementações, porque implementações geralmente vem, nós aplicamos novas tecnologias, nós exploramos, então o check-up ajuda muito a verificar essas oportunidades e que grau de nível de maturidade está. Nós utilizamos muito o BIM Handbook como base para essa metodologia. Para implantações, nós analisamos muito cada empresa, então não dá para fazer uma implantação Ctrl+C, Ctrl+V, nós chamamos aqui. A implantação ela é feita para a empresa e para cada empresa, porque cada empresa tem sua cultura, missão e valor. Então é muito importante que esse check-up ele seja muito bem orientado para sim uma proposta depois da implantação. Mas geralmente envolve treinamento, desenvolvimento de templates, biblioteca, BIM mandates, contratos, manuais, portal de ensino para escalar o conhecimento, entre diversos outros. E a consultoria do começo ao fim acompanhando tudo isso. Então, se caso essas empresas elas não seguirem uma boa prática ou uma metodologia, ela pode conseguir ter o BIM na empresa? Claro que pode conseguir ter o BIM na empresa. Só que ela vai depender muito, na verdade, de muitos agentes e do pilar que a gente chama de pessoas dentro do BIM. Então pode ser um grande desafio para essas empresas conseguirem. Nós recomendamos no começo colocarem as pessoas que são mais engajadas com a empresa, que já conhecem a cultura, desenvolve essa implantação com essas equipes, aí sim surge a figura do tal BIM Manager, coordenador BIM, aí surge até departamentos de inovações nessa sequência. Então essa é a nossa orientação quando a gente fala sobre BIM e inovação dentro de construtoras. Em relação à capacitação em BIM, qual seria a estratégia mais eficaz para que isso fosse feito nas empresas? Bom, com relação a treinamentos, é uma particularidade, mas eu acredito que com mais de 20 mil horas de experiência, eu posso trazer para o pessoal o que eu acredito que seja uma boa prática. Primeira delas, alguém que é muito bom na ferramenta necessariamente é muito bom em ministrar treinamentos ou necessariamente desenvolver projetos? Talvez não. Por que a gente sempre traz essa explicação, esse ponto de reflexão? Porque eu preciso de pessoas com experiências em projetos. Ou, um exemplo, você está ensinando uma ferramenta de projeto, preciso com experiência naquele assunto. A modelagem é um meio, né? A tecnologia é um meio. Se for para finalidade só de aprender tecnologia ou só a ferramenta, aí qualquer treinamento basicamente atenderia. Por exemplo, nós da SPBIM, geralmente o que nós fazemos? Nós analisamos os projetos que essas pessoas têm envolvimento e desenvolvemos um treinamento personalizado. Então, nesse treinamento personalizado, é desenvolvido, aí tem uma metodologia nossa de aplicação para que isso eleve a eficiência, porque não adianta eu ficar pegando um curso qualquer, uma empresa que trabalha, por exemplo, com estádio de futebol, museu, com escalas grandes, eu vou lá e aplico uma residência para ser feito. A nossa residência não vai ter essas complexidades, por exemplo, ou os desafios que existem nos projetos que essa pessoa está acostumada. Ou, exemplo, pessoas que trabalham com interiores. Vou lá e aplico um projeto residencial predial, pode ser que não atenda essa demanda, essa necessidade. Então, os treinamentos que a gente chama de especialidades, que é paisagismo, luminotécnica, topografia, arquitetura, engenharia hidráulica, elétrica, estrutural, a SPBIM personaliza todos. E nessa personalização tem muito a questão de vir com a identidade das empresas, né? E isso tudo é um ativo da empresa. Então, muitas vezes, criar essa metodologia aplicada de uma forma que é prática, como funciona no dia a dia, faz total diferença. Só que uma coisa é ter o conhecimento básico da ferramenta que todos têm que ter, né? Então, assim, você vai fazer um treinamento ali que está aprendendo questões da metodologia BIM e do software, ok, você faz o nivelamento. Agora, quando eu vou partir para, de fato, que a gente fala com e sem emoção, né? Então, com emoção, quando já envolve prazo, cliente e custo, você não pode errar ali, a margem é muito pequena. Então, aí se faz necessário de ter uma consultoria acompanhada e também de ser tudo personalizado. E aí, com isso, claro, fazendo aferições e auditoria ao longo do processo para determinar o nível de qualidade do ensino que está sendo aplicado da forma correta ou desejada pelo cliente. Então, eu diria que assim, tem que tomar muito cuidado quando se fala sobre ensino e treinamento. E tem um desafio também muito grande. Muitas vezes a pessoa contrata, ou essas empresas contratam um profissional para ficar dentro da empresa,
Se esse profissional não está engajado com a empresa, vamos dizer assim, não veste a camisa da empresa, é um compromisso de B2C, que nós chamamos como B2B, que é pessoa física com pessoa jurídica, pode acontecer dessa pessoa num desligamento ou sair da empresa, ela levar todo esse conhecimento ou, por exemplo, não concluir aquele trabalho. Então, nós sabemos aqui em horas que nós criamos aqui um exército para poder atender essas empresas, porque, de fato, é muito complexo. Você precisa de alguém para ajudar a desenvolver template, biblioteca, manuais, acompanhar a empresa na questão estratégica. Então, assim, uma pessoa que faz projetos e trabalha com ferramentas ainda tem que dar atenção à implantação, talvez ela não tenha horas, ela seja só uma pessoa para atender tudo isso. E aí tem essa complexidade, esse desafio. Então, eu acredito que o formato híbrido é o melhor dos caminhos. Você sim tem uma figura dessa centralizada na empresa para ajudar nas contratações desses treinamentos, desses desenvolvimentos. De uma forma, por exemplo, a SPBIM pode ser uma parceira dessa empresa, enquanto essa gestão é feita por essa pessoa dentro da empresa, vendo se está seguindo naquele rumo, o famoso BIM Manager, por exemplo. Então, ele tem essa finalidade de gerenciar os procedimentos BIM, mas ele não vai conseguir, por conta de ser uma única pessoa e ter só 8 horas num dia, fazer todas as atividades. Então, a gente sabe que tem um desafio muito grande quando se fala em treinamentos. Nós trabalhamos muito com as empresas no momento que, no começo, nós até orientamos não ter uma figura dessa de BIM Manager no começo, ter equipes BIM, células multiplicadoras dessa metodologia, e aí sim, no futuro, vai precisar sim de um BIM Manager para fazer a manutenção de todo o processo que é deixado e legado dentro da empresa. E aí alguém com identidade, geralmente até surge uma figura interna da própria equipe, tá? Após essa implantação. Então é bem interessante que muitos até pedem a nossa opinião. Olha, o que você acha dessa pessoa aqui dentro? É melhor do que trazer até alguém de fora, porque já entende a cultura, a visão da empresa, os valores da empresa. Então, acredito que esse seja o caminho mais natural e saudável para o crescimento do BIM dentro de uma empresa. Quais são os principais resultados que você tem observado ao utilizar o BIM? Bom, com relação a alguns resultados que a gente tem trabalhado com algumas empresas de projetos. Muitos me perguntam, Júlio, eu implantando o BIM aqui, eu tenho algum ganho inicial? Como é que funciona? Eu diria assim, tudo vai depender do nível técnico da sua equipe, não é do BIM nem da ferramenta. Então, quando eu digo assim, o quanto essas pessoas sabem fazer projetos ou eu tenho experiências técnicas, mas vamos lá. Eu gosto de dizer que, no mínimo, existe uma curva de aprendizagem. Então, inicialmente, essas pessoas envolvidas, se elas empatarem com a metodologia que você tem CAD inicialmente, já é uma grande vantagem. Por que eu falo isso? Porque imagina, foram quase 10 até 20 anos, quiçá, de empresas que trabalhavam com CAD para chegar numa metodologia eficiente. Aí imagina que você vem com uma metodologia BIM que já é igual, no mínimo igual, ao mesmo tempo. Ou pode ser que seja um pouquinho que você gaste no começo, uns 10% a mais de tempo que você está aprendendo. Mas agora eu vou dizer empresas que já são clientes nossos, que já estão muito avançadas. São empresas, no mínimo, que estão 30% mais produtivas. Então, imagina um projeto que a pessoa fazia em 1.000 horas, ela passa a fazer em 700 horas. Quanto de projeto a mais ela não consegue inserir ali no portfólio dela? Então, já é um ganho próprio para ela. Aí, estou falando para a equipe de projetos. Agora, empresas que estão em altíssimo desempenho, que a gente já coletou esses indicadores, estão em 60%. Então, empresas que faziam em 1.000 horas, hoje estão fazendo ali quase em 500 horas, 400 horas. Então, isso é bem interessante quando a gente traz essas informações, porque muitos falam, não, mas BIM dá mais trabalho. Eu digo, é porque às vezes a pessoa não tem todo aquele conhecimento da construção civil, então ela tem muita dificuldade em reproduzir isso, porque antes ela fazia 2 linhas, agora ela constrói uma parede. Então eu digo assim, que os projetistas agora são construtores virtuais. Então é bem importante que ele é exigido deles, na verdade, novas habilidades. Então eu acho isso muito importante, tá? Para construtoras, incorporadoras, o construtor a gente já conseguiu, na parte de engenharia de custos ali, na parte que extrai as quantidades e faz, mas na parte de extração de quantidades e orçamento, a gente conseguiu reduzir já 70% do trabalho braçal. Aquele famoso trabalho que a pessoa faz, a polilinha, extrai o comprimento menos vão, aí o projeto muda, ela já tem que atualizar tudo isso de novo. Então, nesse processo interno de produtividade, no mínimo 70% a gente já conseguiu reduzir do trabalho braçal da pessoa que faz quantidades. E aí, os outros 30%, eu diria que assim, a questão que eu sempre trago para uma discussão é a produtividade que é ganha, ela tem que ser convertida em algo.
Por exemplo, aumentando a qualidade, conseguindo preços melhores, conseguindo projetar melhor. Então, muitas vezes a gente tem que trazer, é uma reflexão que traz para a empresa tá, tendo mais produtividade, o que você vai fazer com esse tempo? Vai conseguir mais projetos? Vai aumentar a qualidade? Vai aumentar o controle, a auditoria, a verificação desses projetos? Então tem que mudar também a mentalidade. Porque eu digo que as habilidades que trouxeram ele até ali são as que estão preparando ele para o próximo nível. Então é muito importante que ele também tenha que se aprimorar, porque aquelas. Quando a gente diz, tem um termo aqui dentro que a gente chama de registro-chave de função, famoso RCF. Quando você contrata alguém em CAD, não é igual em BIM. Pronto. Então eu tenho que desenvolver essas pessoas para que elas consigam entregar nessa nova metodologia, com esses processos, usando essa tecnologia. Aí nós chamamos de BIM, isso que você está fazendo. Então, eu diria que esses são alguns dos indicadores. Para a construtora aí tem N indicadores, eu trouxe alguns que a gente pode compartilhar aqui, mas eu diria que é um horizonte muito positivo, isso a gente está falando já do curto prazo, no longo prazo vai ser muito expressivo isso em qualidade de obra, diminuição de patologias, produtividade, não omissão, entre diversas outras informações que vai até chegar no cliente final. Bom, pessoal, gostaria de agradecer aqui a presença nesse podcast. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal da Conexão. E quem tiver depois interesse, está aqui. Vou deixar aqui minhas redes sociais para que vocês possam se conectar. Obrigado pelo episódio. Até a próxima, pessoal.